gente! Salve, salve galera do meu canal! Está começando mais uma teleaula e o tema de hoje é corpos redondos, cilindros, parte 1. Nas aplicações do cotidiano, vamos então entender um pouquinho sobre o universo dos corpos redondos. Por dentro do assunto, vamos abordar o cilindro e vamos conhecer as características e as fórmulas principais. Tem um momento OBS? Tem dica importante sobre o tema da aula e também o aprofundando o conhecimento. Então se organiza, se prepara, porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática. É hora dela, né? Roda a vinheta. Para começar, vamos entender um pouquinho do nome corpos redondos. Ué, professor, mas por que ele recebe esse nome? Então, para entender bem tanto o porquê do nome e aonde é aplicado, é hora das aplicações no cotidiano. Roda aí. Vamos ver então como é os corpos redondos, por que ele recebe esse nome. Então, para dar início, vamos lá. Aqui temos a representação dos três tipos de corpos redondos: cilindro, cone e a esfera. Então, esses três entram nessa categoria. Espera aí, professor. Então, já foi visto lá poliedros, né? Dos poliedros se dividia em prismas e pirâmides, ou seja, possuíam todos faces planas. Então, está naquela categoria lá de poliedros. Já corpos redondos, eles também têm alguns que têm face plana, como no caso do cilindro, que são as bases, o cone também tem face plana, a esfera não. Então, por que ele vai entrar na categoria de corpo redondo? Porque ele é fácil, todo objeto que você consegue fazer rolar, né? Então, tem uma face arredondada, aí ele entra nessa categoria. Então, o cilindro, ele vai entrar na categoria de corpo redondo, justamente pela face lateral dele, que é arredondada. Ele não tem arestas, né? Como você está percebendo, não tem arestas, mas ele tem essas linhas aqui e é arredondado, também não tem vértice. O cone também, lembra aí, o cilindro pode ser lembrado a lata de óleo, né? Que é bem fácil. O chapeuzinho de aniversário, pronto, aí já entra o cone. Nesse caso, ó, ele também não tem arestas, né? Mas ele tem um vértice, pelo menos. E essa parte aqui, lateral dele, também é circular. Então, é um objeto que pode fazer rolar facilmente. Já a esfera não tem aresta, não tem vértice, né? E a face dela toda é arredondada. Aí, por exemplo, entra no caso uma bola de futebol. Então, todos os objetos que conseguem fazer tem face arredondada, ele entra na categoria de corpos redondos. Tudo que tiver face plana, ele entra na categoria de poliedros. Então, tem que diferenciar poliedros de corpos redondos. E aí, nas próximas teleaulas, a gente vai fazer o estudo desses aqui. Para começar hoje, vamos abordar as características do cilindro nessa parte 1. Tem a parte 1 e parte 2 também. Vamos ver as áreas, né, dele nessa aula e na próxima aula vamos falar do volume. Então, veja só. Uma das aplicações no cotidiano eu já citei, né? Mas também entrando na categoria, temos essa representação aqui dessa lâmpada, né? Desse suporte aí de lâmpada. E olha só, aqui, diferente lá da imagem da esfera, não é completo, né? Não é uma figura completa. Então é uma semi-esfera. Também vai ser estudado nas próximas teleaulas, tá bom? Como achar área, volume, de tudo. Todas as formas que tiver aí a gente vai aprender. E aí, no caso, seria uma semi-esfera. Na segunda imagem, muitos chamam de cone. Mas aí não é um cone, professor. Como vocês viram lá na imagem anterior, o cone ele tem um vértice e aqui não. Aqui também é uma base. Ó. Essa base ela é menor que essa. Aí ela recebe o nome de tronco de cone. A gente viu na última material o estudo do tronco de pirâmide, né? Quando você tirava aquele vértice da pirâmide, tinha uma base menor, uma base maior. Aí aqui no cone, o cone tem um vértice e uma base circular. Nessa figura aqui, nesse objeto, né, do dia a dia, ele não tem um vértice. Então ele vai entrar na categoria de tronco de
cone, que também vai ser estudado nas próximas teleaulas. Então, se fosse o certo mesmo dizer que isso aqui é um tronco de cone, não é um cone, tá bom? Cone, se ele fosse até o fim, tivesse um vértice lá, tá bom? A gente vai aprender também como calcular as coisas sobre ele. E aqui os banquinhos estão associados à ideia de cilindros, né? Então, o nosso foco da aula de hoje é fazer o estudo em cima deles, dos cilindros, tanto hoje na próxima teleaula também. Então vamos lá, vamos entender todas as características do cilindro. Claro, para isso vamos ficar por dentro do assunto. Vamos entender então qual é o comportamento de um cilindro. Então veja só, primeiro vamos tratar da definição, né? É um corpo redondo formado por duas bases circulares, paralelas e de mesma medida. Então, ó, ela vai ter aquela ideia lá do prisma, né? Bases paralelas, né? Tinham o mesmo formato e também mesmo tamanho. É a mesma situação. Só que ela é um corpo redondo porque a face lateral dele aqui não é plana, é arredondada. Então, por isso que ele entra na categoria de corpo redondo. Mas vai ter a mesma ideia do prisma, que no caso são duas bases. E aí, a diferença lá no prisma é porque variava as bases, né? Tinha base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Aqui não, sempre, toda vez que falar de cilindro, sempre a base será circular. E aí já é um ganho, né? Facilita muito na hora de calcular as áreas, né? Porque não tem a variação da base. A base sempre é a mesma, sempre será círculo. Então facilita aí nos cálculos que a gente vai ver depois. Vamos lá então. Já sabemos que ele tem a face lateral arredondada. Tem duas bases que são paralelas e de mesmo formato e de mesmo tamanho. E aí nos elementos que nós temos destacados aqui são, como se trata de base circular, então isso aqui é um círculo, então se trata de raio. Vamos ter o raio que é do centro até a circunferência. Temos tanto o raio na parte superior, na base de cima, como também temos o raio na parte de baixo. O raio, em ambos os casos, terá a mesma medida. Não tem variação na medida dele, não. De uma base para outra, assim como o prisma, temos a altura, representada pela letra H. Agora, tem dois elementos novos aqui que eu quero destacar. Você pega o centro da base superior e traça uma linha até o centro da base inferior. Do centro de cima para o centro de baixo, esse segmento de reta aqui é chamado de eixo. Então o eixo ele fica no centro, dentro da figura mesmo, dentro do cilindro. E aí a distância em qualquer parte do eixo até a circunferência é a mesma, né? Que no caso do eixo, essa linha do eixo até a circunferência, nós temos o raio. Então, ó, o eixo não necessariamente tem que ser perpendicular. Temos aqui um exemplo, ó. Temos dois cilindros, esse inclinado, o eixo continua sendo de um centro ao outro. Ele não é como a altura, que a altura tem que ser sempre perpendicular às bases. Então, se eu fosse traçar a altura aqui, nessa figura, pegaria de uma base a outra, mas perpendicular ao chão. O eixo, não necessariamente. Agora, vamos lá. Além do eixo, temos a geratriz. A geratriz, a gente viu apótema, né? Quando foi tratado de pirâmide, tronco de pirâmide. Então a gente viu aquelas ideias do apótema. Aqui no cilindro chama-se geratriz. A geratriz ela vai pegar, você pega um ponto qualquer na circunferência da parte de cima, né? Nessa bordazinha aqui, e vai traçar uma linha perpendicular à linha de baixo, lá, né? A circunferência de baixo. Então o conjunto de geratrizes, o cilindro é formado por infinitas geratrizes. Então esse conjunto aqui, quanto mais linhas eu traçar, vai formando essa face lateral. Então a construção de um cilindro se deriva de geratrizes. Então são linhas paralelas no caso, né? Que vai de uma circunferência até a outra, tá certo? Então são as geratrizes. Lembrando também, a geratriz é sempre paralela ao eixo. Tá bom? Então, geratriz é paralela ao eixo, e aí quanto mais geratrizes fizer, vai fechando essa face aí e formando a face lateral do cilindro. Então, aqui só as observações, né? O H é a altura do cilindro, o eixo, reta que passa pelo centro das bases de um cilindro. Geratriz, a gente vai representar, né, por H, como a gente sempre faz nas aulas. O G, vamos utilizar para associar a geratriz. Então, segmentos paralelos ao eixo, presta atenção. A geratriz é paralela ao eixo.
cujas extremidades são pontos das circunferências das bases. Então aqui, ó, se eu traçar um ponto ao outro, tem que ser paralelo ao eixo. Aqui também tem que ser paralelo ao eixo essa geratriz. E aí, pessoal, a gente já viu vários casos de pirâmide reta, de prisma reto. Aqui também tem a ideia do cilindro. Então, o cilindro é reto quando o eixo for perpendicular aos planos das bases. Então, temos duas imagens. Aqui, ó, essa linha verde, ela parte do centro da parte de cima, da base, e vai até o centro da base de baixo. Se o eixo for perpendicular à base, então o cilindro ele é reto. Já na segunda imagem, eu também tenho, lembrando que é diferente a ideia de eixo para a altura, né? Essa linha verde, de novo, ó, vai do centro ao outro, só que o ângulo não é de 90 graus com a base. Então, se não é um ângulo de 90 graus com a base, então o cilindro não é reto. Se não é reto, é o mesmo caso, vai ser oblíquo. Outra coisa, se o cilindro for reto, aí vem um detalhezinho bem importante. A altura do cilindro é a mesma medida do eixo, que também é a mesma medida da geratriz. Então pode ficar esperto aí nas questões, que às vezes ele não dá necessariamente a altura, mas ele dá o comprimento da geratriz, ele dá o comprimento do eixo, e você precisa às vezes da altura. Se o cilindro for reto, então ambos são iguais. Tanto a altura é igual ao eixo, que é igual à geratriz, se ele for reto. No oblíquo não acontece isso, né? Ó, a altura é perpendicular. Então ele não vai ter nem a mesma medida do eixo, e também se eu traçar a geratriz também não vai ser a mesma coisa. A geratriz pode ter a mesma medida do eixo, agora não que vai coincidir com a altura. Só acontece se for no cilindro reto, tá certo? Vamos falar das secções? Secções são cortes que você vai fazer na figura. Existem dois tipos aqui em relação ao cilindro. O primeiro corte que é feito é chamado de secção transversal. Transversal é quando você faz um corte paralelo às bases desse cilindro. Então, ó, você tem um plano, né? Faz um corte mesmo. Tem um plano, divide o cilindro em duas partes. É quase a ideia lá da pirâmide, que você fazia um corte paralelo à base da pirâmide. E aí você tinha uma pirâmide pequenininha, tinha o que sobrava, que chamava de tronco, né? E tinha a pirâmide original. Aqui, quando você tem um cilindro normal, você faz um corte, vai determinar dois cilindros. Aí não existe assim, dizer, é um tronco de cilindro. Não vai ter, porque forma a mesma figura. Lá sim, eu tirava o vértice, aí ficava duas bases na pirâmide. Então eu tinha um tronco de pirâmide. Mas no caso do cilindro, quando você fizer um corte, determina dois pequenos cilindros. Então não tem para que dizer assim, é um tronco de cilindro. Não, é dois cilindros. Aí a secção transversal é quando eu faço um corte paralelo às bases. Já caiu em questão de prova, perguntando assim, questão de vestibular, perguntando assim, qual é a área dessa secção? Porque olha só, toda vez que falar secção transversal, que figura plana vai formar o corte? Vai formar um círculo, gente, ó. É o mesmo espaçozinho das bases do cilindro. Então essa partezinha aqui, ó, eu vou pintar, vai ser um círculo. E aí ele já perguntou qual é a área de um círculo. Qual é a área da secção transversal? A área de um círculo é πr ao quadrado, tá bom? Então fique esperto, que ele pode pedir qual é a área dessa secção transversal. Então é um círculo congruente às bases. O mesmo tamanho que for formar o corte aqui, vai ser em relação às bases. O outro tipo de corte é chamado de secção meridiana. Vai passar pelo meridiano, né? Meridiano de Greenwich, como diz aí, né, na geografia. Mas aqui é em relação ao eixo. Você não tem um eixo? Pronto, o eixo vai do centro ao outro. É a linha. Pronto. Destacou o eixo, agora você faz um corte. É um plano, desde passar paralelo às bases, não, ele vai passar pelo eixo. Aí, quando ele passar pelo eixo, ele vai dividir o cilindro em duas partes iguais, né? Mas não quer dizer que é dois cilindros. É bandas de cilindro. Qual é a característica agora aqui? Quando é transversal, vai formar um círculo. E quando é meridiano? Aí não é mais um círculo. Olha só, tá vendo esses pontilhados aqui, ó? Formou um retângulo. Então fique esperto, porque também já pediu questões. Qual é a área da secção meridiana? Então qual é a área do retângulo? Tem que ficar esperto aí nesses tipos de questões.
Na aula de hoje a gente vai ver uma dessas associações de área, tá bom? Então fique esperto. Então aqui ó, vai formar um retângulo toda vez que for secção meridiana. E vai formar um círculo toda vez que for secção transversal, tá certo? Vamos ver agora a ideia de áreas. Agora vamos ver como é que calcula a área de um cilindro. Tanto a área da base, quanto a área lateral, quanto a área total, tá certo? Então roda aí. Vamos entender então como determinar as áreas de um cilindro. Olha só, aqui eu tenho duas representações. Primeiro, o cilindro montado e aqui eu tenho o cilindro planificado. Olha só aqui, no montado nós temos a altura, né, de uma base até a outra, temos aqui destacado também o raio. Quando eu vou planificar, é que eu não sei abrir uma lata de óleo, né? Então você vai ter, as bases são dois círculos, tá certo? Tá aqui, dois círculos. E essa face lateral aqui, quando você abre, é como se fosse essa minha ficha aqui, ó. Então você tem ela fechada, vai formar, né, a face arredondada, vai formar um cilindro. Quando eu planificar, vai formar um retângulo. Então tá aí, gente, ó. Eu tenho ela fechada, quando eu vou planificar, vai formar um retângulo. E as tampas aqui, né, tanto a base como a outra, são dois círculos. Com base nisso, olha só, mantém-se os raios, tá certo? Essa partezinha, quando formar um retângulo, vai ter a altura, tranquilo. Só que aí, quando ela estava fechada, gente, essa é a dica, ó. Quando ela está fechada, isso daqui, esse contorno, representa o comprimento de uma circunferência. Então, quando eu vou planificar, essa base aqui do retângulo representa esse contorno aqui, ó, da circunferência, são esses daqui. E o comprimento de uma circunferência é representado por 2πr. Aí veja só, por que eu estou falando isso? Porque ele vai calcular a área do cilindro. Então vamos começar pela área lateral. Quem é a área lateral? É a área de um retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. Mas qual é a medida da base? A medida da base desse cilindro planificado, que forma um retângulo, representa esse contorno. Então, vai ser o comprimento de uma circunferência. Então, a área lateral, que eu vou representar por AL, vai ser igual, vamos lá, a área de um retângulo. E a área de um retângulo é base, qual é a base? 2πr vezes a altura, que é o próprio H. Então, está aqui a fórmula da área lateral. É isso. 2πrH. 2πr é a base, que é o comprimento da circunferência, e a altura, a própria altura do retângulo. Tá bom? Com base nisso, vamos agora à área das bases. Diferente, lá em Prisma, a gente tinha também, contava sempre duas bases na hora de fazer o cálculo, principalmente da área total. Lá na pirâmide, só tinha uma base. Agora, no cilindro, volta de novo a ideia de ser duas bases. Então, a área das bases eu vou representar por ABS. Porque tem questão que ele também pode pedir a área da base, de uma base só. E principalmente quando a gente for trabalhar lá com volume. Mas agora, por enquanto, como a gente vai trabalhar com a área total, conta as duas bases. Então, eu vou colocar esse Szinho para você lembrar que estava falando das duas. Se for em relação a uma base, o formato é um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Como a gente quer a área das bases, então é só pegar a área do círculo e multiplicar por 2. Então vai ficar 2πr ao quadrado, tá bom? Só πr ao quadrado é a área de 1, mas conta duas vezes, então multiplica por 2. Não tem como esquecer não essas formulazinhas. Já a área total é o mais fácil ainda, né? Que a área total é o somatório de tudo. Então vai ser quem? A área lateral mais a área das bases. Então, é isso. Você pode memorizar a área lateral e a área da base. Quando pedir a área total, é só você somar. Agora tem questão que você vai precisar dela já organizadinha. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a fórmula final da área total. Olha só, substituindo aqui eu tenho AL, que vai ser 2πrH, mais a área das bases, que é 2πr ao quadrado. O que você vai fazer? A área total, vou tirar o fator comum nessa soma. Quem é comum nessa soma? Ou seja, quem se repete em ambas as partes? O 2, então vou colocar em evidência, certo?
Além do 2 estar presente, eu tenho o π, que também está presente em ambas as partes, coloque em evidência. O r, eu tenho um r aqui, eu tenho r ao quadrado, ou seja, se repete duas vezes na segunda parte. Então, pelo menos um r é comum a essa soma. Então, eu vou colocar um r em evidência. O h aparece aqui, mas não aparece aqui. Então, pronto. O fator comum é 2πr. Aí, abre parênteses. Você vai pegar cada termo e dividir pelo fator comum. 2πrh dividido por 2πr vai sobrar apenas o h. Mais 2πr ao quadrado dividido por 2πr vai cancelar o 2, vai cancelar o π e vai cancelar apenas um r. Então vai sobrar outro r. Pronto. Então tá aí, ó. 2πr, abre parênteses, h mais r. Então essa é a fórmula da área total. Tá certo? Você pode trabalhar com a ideia de cima, tá certo? A área lateral mais a área das bases, mas tem questão que você vai precisar dela já prontinha, né? Então é fácil também demonstrar. Se você aprender cada um desse, é só somar e tirar o fator comum. Pronto, é isso. Mas a fórmula final é essa daqui. Então temos a área lateral, a área das bases e a área total. Vamos às questões. Na primeira diz assim, ó. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicado abaixo? Quantos centímetros quadrados de material? Então ele quer saber, né, tanto a área lateral quanto a área das bases. Então tá na procura da questão, ele está afim da área total, porque eu quero saber quanto eu vou produzir a lata. Não vai ter só a lateral, também conta com as bases. Então a gente vai começar pela fórmula da área total, que é essa aqui de baixo. Será que a gente tem todos os elementos? É isso que você vai olhar. Ó, 2πr, h mais r. Eu preciso, vamos lá, o π é uma questão à parte. Vocês podem ir repetindo o π até o finalzinho lá. E se for questão de vestibular, você vai olhar. Se ele pedir para usar o π, tem questão que às vezes ele pede para usar igual a 3, 3,14, ou a resposta final está com o próprio π. Então, você vai repetindo e no final, se precisar, você troca pelo valor aproximado, tá certo? Fora o π, eu preciso do raio e da altura. Vamos lá. Aqui esse 8 vai de uma extremidade a outra, então quer dizer que ele é o diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro, vai ser 4 centímetros. A altura, ele deu, que é o próprio 19. E ele quer a área total. Então, vamos substituir. A área total vai ser 2πr h mais r. Então, a área total é igual a 2π, o r vai ser o 4, cuidado não usar o 8, né, para acabar errando. A altura é o próprio 19, mais o r de novo, que é o próprio 4. Tá certo? Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 4, 8π. 19 mais 4, 23. Então, vai ficar 23. Aí, ó, por enquanto, você vai repetindo o π aí, não tem problema não. Agora, você só vai multiplicar. Então, vai ficar a área total é igual a 8 vezes 23 dá 184 π. Pronto, você pode deixar assim a unidade centímetros, como se trata de área, centímetros quadrados. Pronto, você pode finalizar a questão aí. Agora, se você vê que ela tem alternativa, ou no próprio enunciado ele falou, use o π, a aproximação de π, lá ele vai dizer quanto é, aí você vai ter que substituir. Então eu fiz aqui os dois, tá certo? Uma sem substituição e a outra com a substituição do 3,14. Então a área total vai ser igual a 184 vezes 3,14, certo? A área total vai ser igual. Aí fazendo a multiplicação dá 577, aproximadamente, né? 577,76 centímetros quadrados. Então, ou troca ou não. Essa questão de trocar ou não vai depender do enunciado da questão. Tá certo? Pronto. É só isso. Né? Mais fácil. Vamos na segunda? Sabe-se que a área lateral, ó, cuidado agora, a área lateral de um cilindro é 20 π centímetros quadrados. Espera aí, vou tirar logo os dados. A área lateral é 20 π centímetros quadrados. É bom você ir anotando os dados, porque você vai, quando colocar a fórmula, né,
você vai olhando ali, tem aquela variável, não tem uma outra, e aí você vai procurar se está faltando. Então é bom anotando os dados aí para facilitar. Vamos lá, então ele deu a área lateral, tudo bem. Se o raio da base é 5 centímetros, então raio igual a 5 centímetros. Nessa questão ele deu diâmetro, fique esperto. Aí ele fala, ó, se o raio da base é 5 centímetros, calcule a medida H da altura. Então ele quer saber qual é a altura desse cilindro e a área total do cilindro. Pronto, então essas duas informações aí que está faltando na questão. Vamos lá então, vamos começar, ó, não dá para fazer logo a área total, por quê? Porque na área total eu preciso do raio e da altura. O raio eu tenho, mas eu não tenho essa altura ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar logo descobrindo quanto é o H. Então o H vai estar onde? Na área lateral. Ele deu a área lateral, então eu vou ter que usar ela. A área lateral é igual. No caso aqui vai ser 2πrh. Então 2πrh. A área lateral é 20π. Então 20π é igual 2π. O R eu já tenho, que vale 5. E o H é o que eu vou descobrir na questão. Só que dá para cancelar esse π, ó. Esse π dá para cancelar com esse. E aí vai ficar o seguinte, ó. Tenho 20 igual 2 vezes 5, 10H. Pois, olha lá o H, então o 10 vai passar dividindo. Então vai ficar H é igual a 20 dividido por 10. H é igual a 2. Pronto, então tá aí. A unidade, nesse caso, é em centímetros. Pronto, centímetros. Então já achamos um valor que ele estava querendo. Agora vamos atrás do outro. O outro valor que ele está pedindo na questão é a área total. Agora eu posso calcular a área total. A área total vai ser 2πr, abre parênteses, H mais R. Agora eu posso porque eu tenho a medida H. Então, a área total é igual a 2π, o R, nesse caso, vale 5. O H é o que eu descobri na questão, que é o 2, mais 5 de novo. Então, vai ficar a área total é igual a 2 vezes 5, 10π. Não precisa trocar por 3 vezes 14 ainda. Aí eu tenho aqui, ó, 5 mais 2, 7. Pronto. 7 vezes 10, 70. Então, a área total é igual a 70π. E a unidade vai ser em centímetros quadrados. Então, está aí calculado. Preste atenção. Por isso que é bom anotar os dados, porque você vai visualizar o que dá para fazer primeiro, né? Não dava para fazer a área total primeiro. Então, primeiro eu tinha que descobrir a altura, para depois eu descobrir a área total. Agora vamos... Chegou o momento dela. Ah, estava demorando para aparecer na aula. Pega o post-it porque está chegando o momento OBS. Tem uma dica super importante falando sobre cilindro equilátero. Então roda a vinheta. A OBS que eu separei para a aula de hoje é em relação ao cilindro equilátero. Preste atenção na característica dele. Então veja só. Ó, quando se falar de cilindro equilátero, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui uma secção que passa pelas bases, certo? Ela vai passar aqui no diâmetro, ok? Ou seja, vai passar pelo centro dessa base aí. Então, quando ele vai fazer esse corte aqui, o corte que é feito, ou seja, a secção que vai ser formada, é um formato de retângulo, geralmente nos cilindros, tá bom? Cilindro qualquer. Então, sempre vai formar, quando fizer a secção, vai formar esse retângulo. Mas, se o cilindro for equilátero, aí muda a situação, que é o nosso caso aqui. No caso da secção onde o cilindro é equilátero, eu vou ter a seguinte característica, não vai ser mais um retângulo, vai ser um quadrado. Se a secção determinar um quadrado, ou seja, os lados de mesma medida, aí é chamado de cilindro equilátero. Então você faz um corte passando pelas bases, né, que é a secção, e aí vai determinar, ao invés de um retângulo, determina um quadrado. E aí qual é a característica que eu quero trazer para vocês na OBS? Aqui vocês estão vendo que é o diâmetro, né? O diâmetro dessa base. E aqui eu tenho a altura desse cilindro, que também vai ser a altura, no caso da secção. Quando for um quadrado, ou seja, quando se tornar um cilindro equilátero, então o diâmetro será igual à altura. Então a altura é igual ao diâmetro.
Como o diâmetro é 2 vezes o raio, então eu vou ter que essa base aqui dessa figura é 2 vezes R, e aqui a altura também vai ser 2 vezes R. Ou seja, eu estava falando que a altura é igual ao diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se aqui é 2 vezes o raio, a altura também vai ser 2 vezes o raio. Então, eu vou ter essas duas relaçõezinhas aqui. A altura é igual ao diâmetro, tá bom? Só vai acontecer isso se o cilindro for equilátero. A altura do cilindro é igual ao diâmetro. Com base nisso, né, eu posso também dizer que a altura é 2 vezes o raio? Posso também dizer, tá bom? E aí, se na questão está pedindo a área dessa secção, aí olha só, aqui eu tenho 2 vezes R e aqui também eu tenho 2 vezes R, né? Porque são iguais. O que vai acontecer? Vai gerar essa formulazinha. Então, pode ter questão pedindo a área da secção de um cilindro equilátero. Como é que você vai fazer? Se a base aqui é um quadrado, no caso, né? E a base mede 2R e a altura também mede 2R, a área de um quadrado, L ao quadrado, ou base vezes altura, tanto faz. Então, vai fazer 2R vezes 2R, que vai dar 2 vezes 2, 4, e R vezes R, R ao quadrado. Então, a área da secção de um cilindro equilátero é 4R ao quadrado. E a altura é igual ao diâmetro, ou a altura é 2 vezes o raio. Não importa. Essas características que estão aqui estão relacionadas se o cilindro for equilátero, tá certo? Então, fique atento a esse detalhezinho para não errar nenhuma questão. E aí, falando em questão, eu separei uma no nosso aprofundando que fala justamente do nosso cilindro, que é a nossa OBS. Então, roda aí. Vamos ver então a questão do nosso aprofundando conhecimento. Calcule a razão entre a área da base e a área da secção meridiana de um cilindro equilátero. Como a gente acabou de ver no nosso momento OBS, quando falar de cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Então aqui eu tenho o corte, no caso é o corte feito passando pelo eixo, né? Que ele vai determinar esse retângulo aqui, ó. Aí eu tenho o seguinte, do centro até uma extremidade, eu tenho a medida do raio, né? Do centro até a outra, outro raio. A altura é igual ao diâmetro, ou seja, a altura é 2 vezes o raio. Então, aqui R mais R é igual a 2R e a altura também é 2R. Olha só, ele quer calcule a razão entre a área da base, tá certo? A área da base, eu já sei que é πr ao quadrado. Cuidado que a gente viu na fórmula nesse instante, que quando for relacionado a cilindro, para a área total, a gente conta as duas bases. Então, fica 2πr ao quadrado, tá certo? Mas se ele falar área das bases, aqui ele falou área da base, então só conta uma. Então só fica πr ao quadrado mesmo. Agora, a área da secção, vamos lá, a área da secção meridiana, a gente já viu na OBS, que é 4r ao quadrado. Só provando aqui, ó, formou o retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. Então 2 vezes 2, 4, e r vezes r, r ao quadrado. Pronto. Então, essa daqui a gente viu no momento OBS, né? E essa aqui a gente viu no início da aula. Lembrando que não entra o 2, porque ele não falou área das bases. Como ele quer a razão, ó, razão é a divisão. Vem primeiro quem? A área da base, depois vem quem? A área da secção. Então, vai ficar razão é igual a área da base, AB, pela área da secção meridiana. Então, vai ser πr ao quadrado dividido por 4r ao quadrado. Dá para cancelar o r ao quadrado com o r ao quadrado. Então, a resposta é π sobre 4, tá bom? Então, fique atento ao que ele falar. Razão, já sabemos que é uma divisão, ok? E aí, secção, fique atento quais são as secções, né? Porque se ele falasse no outro tipo de secção, aquela que é paralela às bases, então seria a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Aqui ele falou da secção meridiana, então tem que lembrar. Secção meridiana é a secção, o corte feito passando pelo eixo. E aí quando eu tenho esse corte passando pelo eixo, a figura que forma é sempre um retângulo. Como nesse caso aqui ele é equilátero, então vai formar um quadrado, né? Esse corte vai ser um quadrado. Tanto pode ser base vezes altura como L ao quadrado, dá no mesmo.
Então, tá aí, gente. Razão é sempre uma divisão. Sabe aquela música que embala a nossa abertura do nosso programa? É, Pink Floyd? Muito bem. Vamos encerrar a aula com uma versão remix. Agora hoje estamos de música eletrônica. Gente, mais conteúdos, já sabe. Entrou lá no meu canal, digitou Gilmar Primo no YouTube. Pronto, você fica por dentro de conteúdo do ensino médio à vontade, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.